Era uma tarde comum como tantas outras quando Ania e Slavik se acomodaram no sofá, procurando algo para assistir na televisão. O canal exibia uma novela melodramática daquelas que se arrastam em cenas repetitivas. A protagonista, com olhos arregalados e cheios de lágrimas, chorava pela quinta vez no mesmo episódio. Era demais até para os mais pacientes. Ania, encolhida no canto do sofá com as pernas dobradas sob o corpo, bocejou alto, encostando a cabeça no ombro do namorado. Slavik, contagiado, também bocejou. Depois de alguns segundos de silêncio, pegou o controle remoto e sugeriu, quase como um pedido de socorro: que tal um filme de terror? Só para mudar um pouco. A ideia foi recebida com entusiasmo. Sim, faz tempo que a gente não assiste a nada assim, respondeu Ania, apertando-se ainda mais contra ele. Com alguns cliques, encontraram um filme que começou com uma cena impactante. Um turista distraído sendo devorado por um tubarão nos primeiros minutos. Era exatamente o tipo de emoção que os dois adoravam. Ania e Slavik tinham um gosto muito parecido por filmes, especialmente aqueles que faziam o coração acelerar, e essa não era a única coisa em comum entre eles. Suas preferências, hábitos e até a visão de vida se alinhavam de forma quase perfeita. Depois de longos dias de trabalho, nada os agradava mais do que passar as noites juntos, relaxando em frente à TV, e nos fins de semana, escapavam para algum lugar ao ar livre. A sintonia era tão grande que discussões simplesmente não existiam. Já fazia um ano que moravam juntos, e nenhuma única briga havia surgido entre eles. Às vezes, Ania se pegava refletindo sobre como tudo havia começado. E se ela não tivesse escorregado naquele dia no corredor do hospital, com seus chinelos desajeitados sobre o piso recém-encrado? E se Slavik não estivesse ali, exatamente na hora certa, para segurar seu braço e evitar a queda? Depois do susto, entre risos constrangidos e agradecimentos, eles saíram juntos pelas portas de vidro, rumo à rua. Para ela, aquele lugar era apenas o trabalho. Ania era enfermeira. Já Slavik estava lá por outro motivo, visitando alguém conhecido, mas nunca entrou em detalhes. Na verdade, isso nem importava mais. O que importava era que, naquele momento, seus caminhos se cruzaram. Era como se o destino tivesse marcado aquele encontro, e desde então, eles não se separaram. Eles não demoraram a perceber que eram feitos um para o outro. 3 meses de namoro foram suficientes para entender que ficar longe à noite era desnecessário, e até doloroso. A decisão de morar juntos surgiu de forma natural. Slavik começou a passar mais noites na casa de Ania, até que suas coisas foram sendo transferidas aos poucos. Antes disso, ele dividia o espaço com a família de sua irmã mais velha, Vikia. Não havia nada de estranho em se mudar para o apartamento de Ania, que era só dela. Ela não viu problema algum nisso. Até mesmo com Vikia e a cunhada, Ania havia criado uma boa amizade. O único ponto que a deixava intrigada, embora ela evitasse se meter, era a situação conturbada do casamento de Vikia. O divórcio estava em andamento, e Slavik uma vez comentou, quase sem querer, que o motivo era a recusa da irmã em ter filhos. Seu marido insistia no desejo de ser pai, mas Vikia era categórica, não queria nem agora nem nunca ter um filho. Essa posição era incompreensível para Ania, que sonhava em ser mãe, de preferência de 2, quando chegasse a hora certa. Não agora, é claro, mas depois do casamento. E ela não tinha dúvidas de que o casamento com Slavik aconteceria. Nos últimos tempos, aliás, ele andava se comportando de maneira misteriosa. Ania estava convencida de que ele planejava um pedido. Mas enquanto isso, a teimosia de Vikia em relação à maternidade a deixava perplexa. Como alguém poderia ser tão firme a ponto de destruir um casamento por causa disso? Ela não conseguia entender. Aquela noite, depois do filme, os dois foram dormir satisfeitos, rindo da sorte da protagonista que, contra todas as expectativas, havia sobrevivido. No dia seguinte, seria um final de semana longo, e eles já planejavam como aproveitá-lo, dormir até mais tarde, almoçar fora e passar a tarde em um rio próximo. Se o tempo não colaborasse para nadar, fariam um piquenique à beira de água. Combinado assim, se abraçaram e adormeceram. Mas o sábado não começou como esperado. O plano de dormir até tarde foi interrompido pelo toque insistente do telefone. Era Vikia, ligando para o irmão. Slavik saiu do quarto para atender, e quando voltou, seu rosto estava fechado, sombrio. Desculpa, Ania, disse ele, beijando-a levemente na bochecha. Preciso ir até a casa da minha irmã agora mesmo. As coisas lá estão ficando feias. Ela está chorando. Ania, já se levantando da cama, ofereceu. Vou com você. Não precisa, respondeu Slavik, rápido demais, quase brusco. Percebendo o tom áspero, tentou suavizar. Desculpa, mas é uma questão de família. Vikia pediu para eu ir sozinho.
Volto depois do almoço, e a gente ainda dá um jeito de ir para o rio, como combinamos. Ania tentou não demonstrar, mas as palavras doeram. Que tipo de questão de família era aquela que a excluía? Ela achava que tinha uma boa relação com Vikia, que não havia segredos entre elas. Depois que Slavik saiu, Ania tentou voltar a dormir, mas era impossível. A casa estava silenciosa demais e a cabeça cheia de pensamentos. A rejeição do namorado ao não deixá-la acompanhá-lo a incomodava. Depois de 1 hora se revirando na cama, desistiu. Se não podia dormir, pelo menos prepararia um almoço especial para quando ele voltasse. Assim, não precisariam sair para comer. Faria uma sopa e uma zapiekanka, sua receita favorita. Enquanto cozinhava, o humor foi melhorando aos poucos. Mas Slavik não apareceu. Só depois do almoço ele ligou com a voz cansada. Ania, me desculpa, mas acho que não vamos conseguir ir para o rio hoje. Não posso deixar Vikia sozinha agora. Mas por quê? Eu posso ir aí, se ela não se importar, insistiu Ania, frustrada. Não, melhor outra hora, foi a resposta seca, seguida pelo sinal de chamada encerrada. O dia estava arruinado. A sopa esfriou, a zapiekanka queimou e Ania, com raiva, jogou tudo no lixo. Sentou-se na frente da televisão, zapeando sem parar, incapaz de se concentrar em qualquer programa. Sem Slavik, tudo parecia sem graça. Ela nem conseguia lembrar o que fazia antes de conhecê-lo. Era como se aquela vida não pertencesse mais a ela. Quando ele chegou à noite, estava exausto e irritado. Respondeu às perguntas de Ania com monossílabos, distante, nada parecido com o Slavik que ela conhecia. Não explicou o que havia acontecido com Vikia, nem fez planos para o domingo. No dia seguinte, porém, conseguiram sair como pretendiam. Passaram a tarde no rio, se refrescando na água ainda fria, e voltaram para casa cansados, mas felizes. Vikia não ligou nenhuma vez aquele dia. Só que a tranquilidade durou pouco. A partir de segunda-feira, as ligações de Vikia se tornaram constantes, e Slavik começou a sair de casa às pressas, sem dar explicações. 1 semana se passou assim, e a paciência de Ania se esgotou. Pela primeira vez, eles discutiram seriamente. Não entendo o que está acontecendo, gritou Ania. A gente era amiga da sua irmã, e agora ela nem quer me ver por perto? Slavik reagiu com igual intensidade, e daí? Ela é minha irmã. Tem coisas que você não precisa saber. A tensão entre eles crescia e pela primeira vez, o relacionamento que parecia perfeito mostrava rachaduras. Às vezes a gente só precisa de alguém de sangue ao lado. Ela também te considera uma amiga, Slavik tentou explicar, mas Ania já não queria ouvir desculpas. Sua voz tremia de raiva enquanto lançava as suspeitas que a corroíam por dentro. Sabe de uma coisa? Estou começando a desconfiar de coisas piores. Será que nem é a Vika quem te liga? Ou é a Vika, mas a seu pedido, só para você ter uma desculpa plausível e sair correndo de casa? Passar tanto tempo fora sem explicação. Será que arrumou outra pessoa e está me enchendo de mentiras, dizendo que vai ver a irmã? Slavik explodiu. Pensa o que quiser, gritou os punhos cerrados. Achei que a gente confiasse um no outro, mas você... A porta da frente bateu com tanta força que as chaves na mesinha da entrada saltaram com um tinido metálico. Ania ficou parada, piscando rápido para segurar as lágrimas. Era como se tivessem trocado seu Slavik por um estranho. Nunca antes ele havia falado daquele jeito com ela. Nunca a havia tratado com tamanha frialdade. O que aquilo significava? Será que ele realmente tinha alguém? Não havia passado nem 1 minuto quando a chave girou na fechadura. Pelo tempo, dava para deduzir que Slavik havia chegado até o elevador e voltado atrás. Ania, me perdoa, por favor. Ele estendeu as mãos para ela ainda do batente da porta, a voz quebrada. Perdoa por ter gritado contigo. Não sei o que deu em mim. Essas coisas com o marido da Vika. Tudo desabou de uma vez. Mas você tem razão. Tem motivo para desconfiar, mas juro que não é verdade. Amo só você, e em breve vou provar isso. Ania olhou para ele por um segundo, observando o arrependimento genuíno estampado em seu rosto. Então se jogou em seus braços, apertando-se contra seu peito como se quisesse fundir os dois corpos em um só. O nó duro de mágoa e raiva que a oprimia se desfez instantaneamente. Era ele, o Slavik de sempre, ali, ao seu lado. Que história é essa de provar seu amor? Perguntou, escondendo o sorriso contra a camisa dele, enquanto se abraçavam com força. Alguns dias depois, Slavik fez o pedido oficial. Sem surpresas elaboradas, sem jantares em restaurantes caros, simplesmente ajoelhou-se no chão da sala, segurando uma caixinha de veludo. Quer ser minha esposa? Perguntou, direto como sempre. É claro que sim. Ania deu um gritinho, os olhos brilhando. Sim, sim, 1000 vezes sim.
Eles se abraçaram por longo tempo, decidindo celebrar a notícia ali mesmo. Abririam uma garrafa de vinho, brindariam ao futuro. Foi então que Ania, com certa timidez, arriscou: Islau, que tal chamar a Vika? Ela é sua família. A gente poderia sentar juntos, conversar sobre o casamento. Não tinha certeza de como ele reagiria, e ficou tensa esperando a resposta. Por que não? Slavik concordou com um sorriso fácil, dissipando suas dúvidas. Boa ideia! Vika chegou com um buquê de flores para Ania, afinal, o irmão já havia lhe contado o motivo do convite. Estava radiante, bem-humorada, nada parecida com a mulher abalada que supostamente precisava de apoio emocional. Estou tão feliz por vocês, disse, pegando a taça de vinho tinto que Slavik lhe ofereceu. Parabéns! Vocês são perfeitos um para o outro. Logo teremos uma nova família formada. Brindou com o casal, tomou um gole e continuou, ainda sorrindo. Já a minha família, bem, se desfez de vez. Meu marido saiu de casa, mas vou ter que vender o apartamento e dividir o dinheiro. Acho que dá para uma kitnet. E daí? Uma mulher sozinha não precisa de muito espaço. Fez uma pausa como se refletisse. Engraçado, porém, é estranho passar as noites e fins de semana sozinha. Nosso casamento até que era bom, na verdade. Não entendo por que ele se fixou tanto nessa história de filhos. Falava com calma, sem dramatizar. Ania não conseguia entender. Se Vika estava tão bem, por que Slavik passava dias ao lado dela, como se fosse uma questão de vida ou morte? Com cuidado, tentou sondar o terreno. Bom que o Islau não te deixa sozinha nesses momentos, né? Ele se esforça para ficar comigo. Vika lançou um olhar rápido e penetrante para o irmão antes de voltar a sorrir. O Slavik é um amor. Sempre que a coisa aperta, ele está aqui. Tudo parecia normal. Vika confirmara que Slavik de fato passava tempo com ela. Mas aquele olhar, algo não batia. Ania notou. Islau, temos aquela caixa de bombons que combina com o vinho. Vou buscar agora mesmo, disse, levantando-se com um sorriso. Saiu da sala, mas não foi longe. Ficou parada do lado de fora da porta, contendo a respiração. Era aquele momento, a chance de descobrir a verdade. Ouviu Vika colocar a taça na mesa e sussurrar para o irmão. Escuta, você não acha que fez o pedido na hora errada? Agora não é o melhor momento. Slavik respondeu, também em voz baixa. Ania precisou se aproximar mais, arriscando ser flagrada para captar as palavras. Eu sei, Vika. Sei que não é a hora, mas Ania começou a desconfiar por causa das minhas saídas constantes. E você ainda chegou aqui toda animada. Eu tinha falado que você estava deprimida, precisando de apoio. Devia ter me avisado, eu teria fingido melhor. Melhor me dizer, você vai contar a verdade para ela ou não? A voz de Vika era urgente. Não dá para esconder isso para sempre. Contar? Você está louca. Slavik quase sibilou. Se ela souber, nunca vai querer se casar comigo. Ania precisou se encostar no batente da porta para ouvir a última frase. Um rangido traidor escapou da dobradiça. Imediatamente o silêncio tomou conta do outro lado. Ela recuou nas pontas dos pés, correu para a cozinha e voltou com a caixa de bombons, o sorriso colado no rosto. Ei, não comecem a beber meu vinho sem mim. Ria, brincava, agia como se nada tivesse acontecido, mas por dentro, o nó de dúvida e ansiedade voltará a se formar. Pelo que ouvirá, não parecia que Slavik tinha outra mulher. Era algo do passado. Um filho, talvez? Isso explicaria muita coisa. Se fosse verdade, ela realmente não se casaria com ele. Não pelo fato de ele ter um filho, mas por ter mentido sobre algo tão grave. Se escondia uma coisa dessas, o que mais Ania não sabia sobre ele? Naquela noite, enquanto ouvia a respiração pesada de Slavik dormindo ao seu lado, ela ficou acordada, os olhos arregalados no teto branco. Precisava descobrir o que ele escondia. Não poderia se casar sem saber. O celular dele? Já havia checado, só chamadas e mensagens de Vika, nada suspeito. No dia seguinte, a solução veio sozinha. Slavik, evitando seu olhar, anunciou que Vika precisava dele novamente. Enquanto ele se trocava, Ania chamou um táxi e o reteve em casa com conversa fiada até o aplicativo avisar que o carro estava à sua espera lá embaixo. Desceu logo após Slavik, entrou em um táxi com a placa iluminada e pediu ao motorista: siga aquele carro preto à frente. O da marca X. O taxista riu, olhando-a pelo retrovisor. Tá perseguindo alguém, moça? Meu noivo, respondeu Ania seca. O homem achou graça, mas obedeceu. A perseguição havia começado. Ania acompanhava o trajeto pela janela, procurando ansiosamente o carro conhecido à frente. Não demorou para perceber que Slavik não estava indo em direção ao endereço de Vika.
O veículo dele passou direto pela rua onde a irmã morava e, após alguns quarteirões, dobrou em um bairro residencial de casas particulares, parando diante de um alto muro. O taxista também reduziu a velocidade. Foi então que Ania viu Slavik sair do carro e abrir um portão com uma chave. Ele tinha chave. Que casa era aquela? Quem morava ali? Ela pagou a corrida e, com determinação, empurrou o mesmo portão por onde o noivo havia desaparecido. Da calçada não se via a construção. Um muro alto a escondia por completo. A porta de entrada estava entreaberta, e Ania adentrou um corredor estreito e escuro. Parou ao lado dos tênis claros de Slavik jogados de qualquer jeito no chão. Normalmente ele era mais organizado. Devia estar com pressa, pensou. Ficou ali, imóvel, sem saber o que fazer. Invadir uma casa alheia sem permissão a deixava constrangida, ainda mais porque, lá no fundo, ouvia-se um barulho ensurdecedor, como se alguém estivesse atirando panelas contra a parede. Não teve tempo de hesitar. Uma mulher de meia-idade, com os cabelos grisalhos despenteados e um olhar que, mesmo na penumbra, parecia desvairado, irrompeu na entrada. O rosto ainda não era de velha, mas as mechas brancas, desgrenhadas como as de uma bruxa, e a expressão selvagem davam-lhe um ar aterrorizante. Nas mãos, seguiam tesouras abertas. A mulher tentava cortar, em gestos bruscos, os próprios fios grisalhos. Quando seus olhos loucos pousaram em Ania, ela congelou. Então, de repente, soltou um grito agudo como uma sirene. Quem é você? Veio me buscar? Berrou, avançando contra Ania com as tesouras erguidas, mirando-lhe o peito. Ania não teve tempo de sentir medo de verdade. Slavik surgiu da sala em um salto e interceptou a mulher, envolvendo-a com os braços em um abraço firme. Nem sequer demonstrou surpresa ao ver a noiva. Apenas gritou, sem tirar os olhos da mãe. Vai embora. Espera no carro, apontou para a porta. Ele está destrancado. Com as costas coladas à saída, Ania tateou a maçaneta e saiu correndo, tropeçando nas pedras irregulares do caminho. Arrancou a porta do carro de Slavik e se jogou no banco, trêmula. Só então o pânico a atingiu em cheio. Se ele não a tivesse segurado, aquelas tesouras estariam cravadas em seu peito. Ficou ali, imóvel, por 40 minutos, até que Slavik emergiu do portão. Entrou no carro sem olhá-la, sem pressa para ligar o motor. Fitou o para-brisa por um longo instante antes de perguntar, voz rouca. Como você descobriu? Ania já não tremia. Estava quase calma, mas as palavras saíram entrecortadas. Eu te segui, Slav. Pensei que você soubesse. Ele virou o rosto lentamente, os olhos escuros fixos nela. É a Vika. E a minha mãe. Ela tem esquizofrenia. Está em crise agora. Precisa tomar remédios direto, mas se recusa. Por isso eu passava tanto tempo aqui. Slavik a observava, aguardando uma reação. E ela veio forte. Ania arregalou os olhos, a boca entreaberta. Na cabeça, um turbilhão. Como enfermeira, ela sabia muito bem o que aquela doença significava. Uma sombra hereditária, capaz de se manifestar a qualquer momento, sem aviso. Quando você ia me contar? Sussurrou, a garganta seca. Quando eu engravidasse. Por que logo engravidar? Slavik reagiu, como se a ideia o animasse. Esticou a mão para tocá-la, mas ela recuou. Eu não sou tão irresponsável. Ia te dizer antes. Afinal, ter filhos não é a única razão de viver. Olha, Vika, recusou ter filhos e vive bem. Você sabia? Ania o encarou, a voz quebrando. Sabia que eu queria crianças. A gente até conversou sobre isso. Tudo bem, Ania. Ele suspirou, como se tentasse acalmá-la. Não sou contra. Tem outras opções. Fertilização com doador, adoção. E não é certo que a doença passe para nossos filhos. Olha nós, eu e a Vika somos normais. Ania sabia que não era bem assim. A esquizofrenia poderia se manifestar em qualquer idade. Mas não discutiu. Apenas murmurou. Me leva para casa, Slav. Preciso ficar sozinha. Pensar. Você pode dormir na casa da sua irmã hoje? No trajeto ele falou sem parar. Pediu desculpas, prometeu que tudo daria certo. Tentou convencê-la a deixá-lo subir. Mas Ania repetiu, firme. Por favor, preciso de tempo. Para mim, isso é sério. Assim como foi para você que escondeu por tanto tempo. Slavik acabou indo embora. E Ania não dormiu. O medo de romper com um homem com quem, até pouco tempo, se sentia uma só alma era grande, mas o de se casar com ele maior ainda. Na memória ecoava o olhar louco da mãe de Slavik. E se um dia ele ou seus filhos a encarassem da mesma forma? A ideia de usar sêmen de doador a repugnava. Além do mais, também seria uma roleta russa genética. Quem garantia a sanidade daquele desconhecido?
Se não fosse enfermeira, se não soubesse tão bem o que a esquizofrenia era capaz de fazer, talvez pudesse ignorar os riscos. Mas não. Passou a noite em claro, revirando na cabeça cada possibilidade, cada consequência. Ao amanhecer, digitou uma mensagem. As palavras saíram duras, mas necessárias. Desculpa. Não posso me casar com você. Não posso continuar assim. À noite não estarei em casa. Pega suas coisas e deixa a chave debaixo do tapete. Sabia que estava agindo como uma covarde. Que estava traindo Slavik, mas não tinha forças para encará-lo. Não depois daquilo.